Bastidores com Rafael Souza, hoje aqui presente nos estúdios. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Everson. Tudo tranquilo, tudo bem? Tudo tranquilo. Rafael, ontem teve estreia de novela, até acompanhei para poder comentar hoje aqui com você, e pelo visto, até então, o recorde foi negativo de audiência, né? E gerando uma polêmica eleitoral. Que polêmica é essa, Rafael? Isso, Geração Brasil, a nova novela das 7 da Globo, estreou bem e estreou mal. Bem com a crítica, ou seja, foi elogiada a estreia, o público que assistiu reagiu bem nesse grande termômetro. Qual é o grande termômetro atual? As redes sociais. E as redes sociais reagiram bem, a imprensa, né, a crítica especializada na televisão também reagiu bem, mas os índices de audiência não reagiram bem. De acordo com dados de Ibope da Grande São Paulo, né, como a gente sempre pisa aqui na tecla, eu gosto sempre de lembrar, porque a gente sempre, né, é bom lembrar que a gente fala São Paulo porque é a audiência que mais importa para a própria TV Globo, das demais emissoras, não que não importa a nossa audiência aqui em Recife, por exemplo, mas São Paulo é um mercado maior. Mas a Geração Brasil marcou 22 pontos de média em seu primeiro capítulo, ficando abaixo da antecessora Além do Horizonte, que marcou 24. Para quem não entende um pouco muito de audiência, é uma audiência fraca, já que Além do Horizonte já tinha sido a pior estreia da história do horário das 7. Eu trouxe uma tabela aqui, Everson, para você ter uma ideia. Se a gente voltar uns 8 anos atrás, Cobras e Lagartos, por exemplo, estreou com 35. Pé na Jaca marcou 40 pontos na estreia. Aí você começa a ter um declínio a partir de Tempos Modernos, 29, Tititi, 29, A Guerra dos Sexos, 28. A Geração Brasil agora vai batendo um recorde atrás de recorde negativo, marcou 22, ficou abaixo de Cheias de Charme, que vai ser aquela novela que vai ser comparada com Geração Brasil. Por quê? Porque Cheias de Charme tem a mesma autoria de Geração Brasil, como a Globo anunciou, dos mesmos autores de Cheias de Charme, Geração Brasil, que é o Felipe Miguel e a Isabel de Oliveira. Até a mesma pegada mesmo. Você, por exemplo, analisar, Cheias de Charme trouxe um lado diferente, vamos dizer assim, do que é o brega eletrônico, né? Que a gente não conhece um pouco, mas enfim, que é aquele lado mais do Pará. Isso. Então eles tentaram mostrar um pouco aquele lado. E a Geração Brasil também, mostrando um Recife diferente, mostrando um Recife que foge daquele clichê da Globo, das vogais abertas, das cenas de praia, enfim, vai ser pelo menos inicialmente diferente. Foi a proposta, foi muito bem lembrado, porque se a região norte estava pelo menos simbolicamente presente em Cheias de Charme, até foi a novela que deixou Gabi Amarantos conhecida no país inteiro. Geração Brasil se volta para o Nordeste, né? Recife, a novela teve cenas gravadas aqui no Recife, né? Tem um núcleo, como se fosse um núcleo recifense, né? E isso agradou também a audiência nordestina, o pessoal de Pernambuco, de Recife, se agradou, porque a Globo dessa vez ela não pisou, ela não apostou, pelo menos no início, né? Não se sabe se os rumos vão mudar, esperamos que não, mas ela não apostou naquele clichê nordestino arrastado, que é a própria Além do Horizonte, que também se passava um pouco no norte nordeste, tinha o sotaque mais arrastado, se passava no meio dos índios, no mato, repetia o clichê da região norte isolada do mundo, né? Então, Geração Brasil conseguiu escapar disso. A novela ainda é muito cedo para dizer se a novela vai ser um fracasso. Tende a levantar a audiência do horário, até porque a audiência está muito baixa, né? Mas a Globo já vai ficar alerta aí como vão reagir. O segundo capítulo é muito importante. Geralmente no segundo capítulo já se percebe se o público rejeitou ou não a trama. Às vezes, como a novela começa mal, ela já despenca 4, 5 pontos de média no segundo capítulo. Quando a novela vai bem, ela segura a audiência. Quer dizer que o público gostou e vai voltar na terça e vai seguir no horário, né? Tem o boca a boca também, né? Quem gostou, avisa pro outro. Não, avisa, foi legal, vi e tal. O próprio boca a boca das mídias sociais, né? A novela também vai seguir a linha de Cheias de Charme, que foi uma novela que aconteceu fora da televisão, né? Cheias de Charme, para quem já esqueceu, é a novela das empreguetes. Por sinal, quase todas as empreguetes, elas estão, o elenco está na nova novela das 7 Geração Brasil, e ela também vai apostar, ela vai ter webséries, vai ser uma novela que vai acontecer também na internet. Há uma notícia de que quando vai ter na Copa, alguns dos jogos vão acontecer no horário, né, da novela, mais ou menos por volta das 7 da noite, e ela não vai exibir na novela naquele dia, aquele capítulo não vai ser exibido em outro momento ou no outro dia, ele vai ser exibido na internet, que é uma coisa inovadora e corajosa, né? Porque a gente perigosa também, a gente vai lembrar que nem é todo mundo que tem acesso na internet, nem todo mundo que mesmo com acesso vai se dispor a assistir esse capítulo e perder esse capítulo e voltar depois sem ver esse capítulo, né? Falando também de Geração Brasil, ela surge aí com uma polêmica que estourou praticamente em sua estreia, apesar do logotipo, né? Colocou o logotipo, a marca da novela, né? O selo da novela despertou uma polêmica. A gente está em um ano eleitoral, uma polêmica política. O nome Geração Brasil, ele troca algumas letras por números. Por exemplo, Geração, a letra E é um número 3, o A é um número 4, o O é um 0. E assim por diante.
e despertou críticas no mundo político, em especial de simpatizantes eleitores do PT, porque no nome Geração tem um 4 e um 0 colados, 40, que é o número do PSB, o partido de Eduardo Campos, e o Brasil tem um 4 e um 5, 45, logo no meio, bem enorme, num fundo azul. Então isso foi um motivo já para se começar, ainda está no começo, mas já uma discussão nas redes sociais se isso é propaganda subliminar. Né? Do outro lado, a Globo já disse que não é, que esse logotipo ele é inspirado, é uma grafia, né, inspirada no alfabeto Lit, que é uma espécie de linguagem codificada dos hackers, ou seja, é uma coisa meio Matrix, meio números que viram letras e vice-versa, mas já está despertando polêmica. Vale lembrar que não é a primeira vez que isso acontece. Há 4 anos atrás, também no ano eleitoral, a Globo completava 45 anos e fez uma chamada que, além de exibir o número 45, segundo seus críticos, de uma forma exagerada, ela usava um slogan de que é possível fazer mais, que o Brasil quer mais, que era o slogan do candidato da oposição, que era o José Serra. Então, 4 anos depois, a Globo na época interrompeu a campanha publicitária devido à imagem negativa que ficou, porque muita gente criticava, a internet já estava ganhando força na época. Não se sabe, provavelmente ela vai fazer o mesmo, ela disse que não tem nada a ver e não deu sinal de que vai recuar, mas é uma polêmica que está nascendo aí no ano eleitoral. Tudo se você der uma piscada, já incendeia tudo, né? Um ano mais inflamado, mas o logotipo de Geração Brasil, ironicamente, tem os números dos 2 partidos que tentam tirar o PT do poder. Pois é, aproveitando isso, Rafael, essa questão de ano eleitoral ser bem complicado, a gente vai falar no próximo tópico sobre uma estreia que ocorreu aí há umas 4 semanas, que é o programa do Odinei, que no último programa fez uma crítica a isso, que tudo que ele citava, por exemplo, que tinha nome ou sobrenome de algum candidato à presidência ou então de vice à presidência, ele citava na mesma esquete, fazia a mesma esquete, trocando o nome. Por exemplo, era um programa esportivo e falava que a bola vai rolar nos campos. Aí não, por conta da lei, não sei o que, a bola vai rolar, enfim, nas Dilmas, a bola vai rolar nos Aécios, fazendo uma relação à lei eleitoral. E o programa tem dado certo. Isso. A crítica foi muito boa e já vai ganhar uma nova temporada. Isso, tá no ar, na TV, que é a terceira aposta, né, quase a aposta final, a última cartada do Marcelo Adnet, que fez muito sucesso na MTV e que depois de algum tempo foi para a TV Globo e que começou numa grande expectativa, mas não emplacou de início. No Dentista Mascarado, estreou ano passado, foi uma série que teve problemas na audiência, foi criticada, tida como boba. Depois ele tentou emplacar no Fantástico, não conseguiu. Aí Tá No Ar surgiu como uma nova oportunidade. O programa passa bem mais tarde, né? Passa depois da meia-noite, e mesmo assim vem rendendo índices acima dos 10 pontos, com uma audiência preciosa, no horário que muita gente poderia estar acordado, mas na internet, por exemplo. Então a série está indo bem na audiência, indo bem de crítica, ou seja, o Marcelo Adnet, enfim, conseguiu, né? Ele estava sendo muito criticado, ele está completando seu 2º ano na TV Globo e parece agora ter encontrado, né? Ele tem mais liberdade, talvez seja por isso, ele tem agora mais liberdade para participar, até mesmo para colocar o dedo, né, para se meter na escrita e na produção do programa, e a atração humorística vem dando certo, né? Tem um estilo mais jovem, mais ligado ao que dá certo nas redes sociais, na internet, talvez seja esse o segredo. Deve se encerrar agora antes da Copa e regressar no ano que vem com a temporada, já porque a temporada, depois da Copa, a gente tem vários programas marcados, né, para depois da novela, 1ª e 2ª linhas de shows, mas ele deve retornar no ano que vem, ou seja, o Marcelo Adnet respira e é aliviado, o programa dele deu certo, né, e vem sendo bem elogiado pela alta cúpula da TV Globo. Pois é, e é engraçado nesse programa que eu já vi, inclusive que a Globo se arriscou também na questão de disponibilizar na internet o conteúdo como um todo, completo, aliás, o que ela não faz geralmente com os produtos dela, e que no meio aparece um militante, enfim, ligado, não diz logicamente a quem ou a que partido, enfim, reclamando da TV Globo, fazendo crítica da TV Globo, e que faz referência a como se fosse um militante pernambucano, porque sempre tem um bolo de rolo cortado e um jornal local aqui de Pernambuco dobrado em cima da mesa. É bacana isso. Quem não reparou, é bom reparar. Essa é uma novidade também. A Globo permitiu, autorizou, melhor, liberou, né? O Tá No Ar, ele passa sem... Você não precisa ser assinante do Globo.com para conferir o conteúdo, o que não era permitido. A Globo começa também a sinalizar para essa mudança em alguns programas, por exemplo, a novela das 6, Meu Pedacinho de Chão também. Ela, no início, pelo menos no seu início, estava sendo liberada. Você podia assistir o capítulo da internet, que é uma tendência, já que aquela história que a gente disse que
hoje também o telespectador ele é mais independente. Aquela ideia de você não pode perder o último capítulo não existe mais, porque eu posso perder porque eu assisto na hora que eu quiser. Ou seja, eu tenho mais autonomia. Então a Globo parece estar entendendo isso e está liberando esse conteúdo. Ela que é famosa até por vetar, né? Não deixar o YouTube passar também, mas ela liberou, e o Marcelo Adnet também se favoreceu com isso, porque esse é um programa, mesmo que ele tenha audiência limitada pelo horário, mas ele repercute depois na internet. Isso é vital para um programa que tem como base o público jovem. É verdade. Por falar em internet, tem um dado interessante que a internet deve ter aí, até o fim do ano, 3 bilhões de usuários, ou seja, quase metade da população mundial. Isso. É interessante notar porque se a gente olhar para o nosso mundo fechadinho, né, em todos os nossos colegas tem internet, mesmo que seja mais primitiva, só estranho ver que mais da metade ainda não tem acesso. Mas é uma realidade, muita gente não tem acesso. A gente está com os olhos de um país que nos últimos 5 ou 10 anos teve um crescimento rápido de pessoas que têm acesso à internet, mas os dados são da União Internacional de Telecomunicações, que mostram que dos 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, 3 bilhões já têm acesso à internet, né, algo um pouco mais de 40%, e foi feita também uma medição da penetração global da internet, ou seja, quanto ela atinge de cada localidade. Venceu aí a maioria desse acesso é dos países desenvolvidos, os mais ricos, responde por 78%, e 22% ainda são os países mais pobres em desenvolvimento. A campeã, o lugar onde mais a internet é disseminada é a Europa, com 75%. Seguida pelas Américas, né? Você vê a América do Norte, com certeza deve levar a média para cima, e a América Latina, a América do Sul ainda puxa para baixo, mas a média dá em 65%, que é uma média alta também. E a África chama atenção por ter apenas 19%. Então você vê aí, também nesse recorte da internet, a grande desigualdade existente no mundo. No meio do caminho está a antiga União Soviética, né? Aqui na lista aparece como países independentes, que tem 56%, pouco mais da metade, e a Ásia também, que é uma boa parte da população, a maioria da população, e que tem 41%, ou seja, menos da metade dos asiáticos. Apesar de a gente ter a ideia do asiático japonês que vive na internet, coreano, o sul-coreano, né? Mas a gente tem também o chinês, o indiano, que não tem esse acesso, que tem ainda um mundo de dificuldades e desigualdades. Então por isso há esse equilíbrio, mas até o fim desse ano a gente tem 3 bilhões de pessoas acessando a internet. Pois é, Rafael, mudando um pouco de assunto, saindo da TV, da internet, indo para o cinema. O cantor Erasmo Carlos, ele pode aí ganhar as telas e ser interpretado por um ator que está em alta. Que ator é esse, Rafael? É um ator que não está na telinha agora, mas que fez muito sucesso no começo do ano, que é o Matheus Solano. Aliás, ele fez muito sucesso o ano passado inteiro, né? Ele praticamente levou aquela novela, né, nos ombros, né, Amor à Vida, né, que ele era o vilão Félix, o autor, né, o protagonista do primeiro beijo gay na televisão brasileira, ou melhor, na TV Globo, no horário nobre, e ele foi o escolhido pelo próprio Erasmo Carlos para interpretar o Tremendão no cinema. Ainda não há data nem o nome do filme, mas ele já está lendo a biografia, já está se preparando, já está se incorporando, né, da vida de Erasmo Carlos. Isso coincide também com a notícia de que vai ser lançado nesse ano um filme sobre o Tim Maia, e que vai ter falar do Tim Maia também tem que falar de Roberto Carlos. Eles têm uma proximidade, uma amizade, né? E o ator Jorge Salma, que não é muito conhecido, o papel mais conhecido dele foi no Toma Lá da Cá, que já tem algum tempo que saiu do ar. Ele era o Tatalo do Toma Lá da Cá. Ele vai ser o Roberto Carlos, né, que vai ser uma coisa mais jovem, mais atrapalhada. Então, no momento que a gente tem o ator escolhido para fazer o Erasmo, só que como protagonista, com destaque, bacana, e o Matheus Solano vem com um nome já consolidado, né, um dos atores mais fortes dessa nova temporada, a gente tem o Roberto Carlos jovem, interpretado por um ator ainda bastante desconhecido, mas que tem uma veia humorística forte, e vai ser o rei um pouco atrapalhado no filme do Tim Maia, que deve estrear ainda nesse ano, provavelmente no mês de agosto. Então a gente vai ter em filmes separados o Roberto e o Erasmo. Pois é, bacana trazer o Erasmo Carlos como protagonista, porque a gente só se refere a ele como o companheiro, o amigo, né, do Roberto, né? Carlos, sempre do ponto de vista secundário da coisa. Dessa vez não, ele aparece como protagonista. Isso mesmo, e ele tem uma história muito interessante, ele tem seu brilho próprio, obviamente, e ele tem até uma história diferente. A gente associa tanto o Erasmo ao Roberto, que esquece que ele tem uma personalidade diferente e que tem muita história para contar. Prova disso que vai ganhar um longa-metragem próprio aí, que ainda não tem data para estrear, mas deve pelo menos entrar em circuito nos próximos 2 anos. Pois é. Rafael, muito obrigado. Apareça mais aqui no Ok, foi ótimo. Então, até a próxima. E até a próxima terça-feira.